E a gente quer falar sobre tratando da nossa emocionalidade. Aliás, tem tudo a ver com um hino que nós acabamos de cantar aqui, né? Tratando da nossa emocionalidade. O que é emocionalidade? A Bíblia se preocupa com a emocionalidade da gente? É importante para nós termos uma emocionalidade sadia? Claro que sim. A gente vai ver casos na Bíblia, por exemplo, quando você olha para Moisés. Quando Moisés, aquele sujeito arrogante, aquele sujeito forte, que achava que era o bambambam, e ele é expulso lá, perseguido pelo sistema do Egito. E depois, quando Deus o chama lá na sarça ardente, ele começa a se negar. Não posso, eu sou gago, eu sou aquilo. Tal foi o trauma que ele passou naquele momento. E assim, às vezes a nossa emocionalidade para uma experiência que a gente teve, às vezes na igreja, às vezes com um pai, com um pastor, dentro da igreja. Às vezes essa emocionalidade fica adoecida e a gente generaliza. Aí tem gente assim, eu não gosto de pastor de jeito nenhum, né? Generaliza todo mundo. Teve uma experiência lá não sei aonde. Isso é o caso do nosso querido irmão Alcibiades, né? Nosso querido irmão Alcibiades teve uma experiência não muito legal com um pastor lá tempos antigos. E aquilo ficou marcado na cabeça dele, até chegar no concílio. Graças a Deus, Deus tratou dele, tratou da emocionalidade dele, houve perdão, houve tudo, e ele hoje é pastor. O sujeito que não queria, né, Daniel, não queria nem passar em frente à uma igreja evangélica, né? E hoje ele é pastor, vice-presidente de uma igreja lá em Patos. Então, a nossa emocionalidade é extremamente importante. E a Bíblia fala sobre isso. Principalmente que se você ler o Salmo 23 com muito cuidado, você vai verificar que Davi, ele vai falar sobre essas coisas, sobre a emocionalidade. E nós queremos desenvolver alguns temas sobre o Salmo 23. Então assim, o que pode influenciar em nós uma emocionalidade adoecida? Autolimitação, dificuldade nos relacionamentos, autoestima baixa, fobias, medos, frustrações, dificuldade para atender um chamado de Deus, não é? Dificuldade. Então assim, e a gente vai ver que a palavra de Deus é rica, muito rica, nós vamos ver hoje, e o que nós vamos falar hoje são vales escuros. Então a gente vai ler lá vamos ler o Salmo 23, que a gente vai, por favor, Salmo 23, que a gente vai falando sobre o que Deus pode fazer em nossas vidas para nos ajudar a passar nos vales escuros. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Passamos uma oração, queridos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que teu Espírito possa aplicar em nossos corações. Se alguém está passando por um vale agora, ou vai passar, Senhor, que essa palavra seja fortalecedora na sua alma, no seu coração, no seu espírito, Senhor. A certeza, a convicção da fé em Ti, Senhor. Que a Tua graça possa nos blindar, Senhor, com Teu amor, com a Tua misericórdia, Senhor, e com a força do Teu Santo Espírito. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de vales, olha aqui, a mensagem vai estar aqui baseada no versículo 3. Diz assim, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo. Esse sentido simbólico de vale na Bíblia é o sentido de dificuldade, de momento difícil na nossa vida, de coisas que acontecem de forma inesperada, que vem nos afetar muito forte, vem trazer um forte impacto emocional na vida da gente, não é? Que às vezes você se sente assim, o primeiro momento quando você se depara com uma situação como essa, você sente assim, puxa, estou destruído, acabou, não é? E o salmista está falando isso exatamente, que nós passamos por vales. A gente vai encontrar, por exemplo, o vale da calamidade. Lá na Bíblia, está lá escrito lá em Josué. O vale da calamidade é o vale onde Acã foi apedrejado pelo pecado que ele cometeu. É o vale da calamidade. É chamado, conhecido também como vale Acor, é o vale da desgraça. E quantas vezes a gente passa assim num vale desse, minha vida está desgraçada, seja do ponto de vista econômico, um casamento que se acabou, que você investiu tantas coisas que a gente, esses intempéries da vida que vão e batem na porta da gente, e aí é o vale da desgraça mesmo dentro da gente. Às vezes é alguém que a gente perde, não é? Aí vem o vale vale das lágrimas, Salmo 84, Davi, é o próprio Davi que escreve e fala o vale de Baca, que é o vale das lágrimas, não é? Vale das lágrimas é os vales onde a gente pode perder um ente querido, pode ter um prognóstico terrível, um diagnóstico pessoal ou para um ente querido da nossa família. E, às vezes a vida está tão, assim a gente diz na marinha, está mar de almirantes. Eu não sei, mas eu já estive no meio do mar, lá no meio do Oceano Atlântico, e você olhava aquele mar, aquela calmaria, você via aquele mar espelhado, não tinha um movimento de água, o navio passava ali, a única coisa que fazia marolas, né, que a gente chama, quando o navio vai passando, chama aquela marola, aquela águazinha que sai correndo assim do lado, fazendo aquela marolazinha, aquele negócio assim, o mar tranquilo. Mas também já passei, por exemplo, quando eu saí da Ilha das Bermudas para atravessar até a Ilha das Madeiras, a Ilha das Bermudas aqui perto dos Estados Unidos, até a Ilha da Madeira, que é portuguesa, nós pegamos uma tempestade que aquele mar não parecia aquele primeiro mar. Então isso retrata muito bem a nossa vida. Retrata a nossa vida. Muitas vezes nós estamos no controle de todas as coisas, tudo está perfeito, não é? Mas aí a gente é surpreendido na vida por alguma coisa. E esses são os mares, é o mar das lágrimas. E Oséias vai falar sobre o vale da aflição, não é? E Davi fala aqui no versículo 4, um vale de trevas e morte. Por que Davi está falando do vale de trevas e morte? Lembre-se que ele está usando a figura do pastor, não é isso? Como é que começa o salmo? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi tinha capacidade para fazer essa simbologia, claro. Ele foi pastor durante muito tempo, pastor das ovelhas do seu pai. Então essa experiência faz com que ele escreva este salmo. E ele sabe o que está falando quando ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Por que ele fala isso? Porque a geografia de Israel é uma geografia muito disforme. Você tem elevações altas e você tem depressões lá embaixo. E sabe que você tem, por exemplo, um monte lá que tem 2.800 metros, e tem uma bacia do Mar Morto que é menos 400 metros. Olha a diferença. A gente não sabe o que é vale aqui no Planalto Central. A gente olha aqui para Brasília, você olha, se você subir em qualquer lugar aqui, você vai ver lá a torre, pronto, no parque. De vez em quando eu estou andando no parque aqui, eu vejo aquela torre digital, né? A torre digital lá perto de Sobradinho. Aí você olha daqui do parque, você vê, não tem vales. É maravilhoso andar em Brasília. Tá? Mas Israel não é assim.
Então Davi sabia que muitas vezes ele tinha que conduzir essas ovelhas por esses vales escuros. E por que eram vales escuros? É tão escuro porque a depressão é tão grande que a luz do sol não entra. A luz só vai entrar quando o sol está ao meio-dia, está em cima do vale. Aí entra, mas a maior parte do tempo o vale é escuro. É por isso que ele está dizendo: e quando eu andar pelo vale de trevas e morte. Morte por quê? Porque ele sabia que naqueles momentos onde ele andava com as suas ovelhas, o que poderia acontecer? Ele podia encontrar um leão. Imagina, você encontrar um leão dentro de um vale que você não tem espaço para lutar com o leão, né? Uma cobra, a ovelha podia quebrar as patas, enfim, poderia acontecer uma porção de coisas. Então Davi está falando da experiência dele. Vales são isso. Vales são coisas ruins que acontecem na vinda da gente. E eu preciso dizer algumas coisas que são características dos vales. Primeira coisa, os vales são inevitáveis na vida. Por mais que você queira controlar a sua vida, você vai ser surpreendido por um vale. Às vezes é um casamento que se desmancha, um filho que anda por um caminho lá, e um divórcio dentro da família, ou tantas coisas que vão caracterizando vales na nossa vida. Então são inevitáveis. Nós não temos como administrar o vale do ponto de vista nosso, de nosso controle. Não, eu controlo a minha vida, eu sei o que vai acontecer, eu já tenho, por mais que você cerque tudo que você possa imaginar, eu vou botar dinheiro aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai cercar todos os pontos, mas você vai ser surpreendido por um vale. Não tenha dúvida, você vai ser surpreendido pelo vale. Então são inevitáveis na nossa vida, são imprevisíveis. Os vales são imprevisíveis, é como eu falei aqui, você vai navegando no mar de almirante, controle de tudo, financeiro bom, espiritual bom, igreja bombando, família excepcional, domingo todo mundo lá, alegria, quando menos espera, vem uma notícia que vai para desagregar tudo, desmanchar tudo. Então, os vales são imprevisíveis. Veja o que Jeremias disse. Olha o que Jeremias disse. Jeremias 4:20, por favor. Jeremias 4. Jeremias 4:20. Olha, vamos ler juntos, vamos lá. Desastre após desastre foi proclamado. Que é isso, Jeremias? Desgraça após desgraça, desastre após desastre. Toda a minha terra foi devastada. Em um instante, as minhas tendas foram destruídas, e os meus abrigos em um momento. Eu me lembro que quando eu estava em 2, uma pessoa me chamou para fazer uma visita naquele tempo a VASP funcionava. Isso aí o pessoal mais novo só conhece Gol e Latam. Mas antigamente tinha Varig, tinha VASP e tinha Transbrasil, certo? A Gol, e esse sujeito era o gerente geral da VASP aqui em Brasília. E ele estava indo para o aeroporto trabalhar, ia no eixão ali, antes daquele primeiro viaduto que vai descendo ali, um carro rodopiou e veio e bateu de frente com ele. Perdeu, ele teve um problema de cérebro, bateu com o cérebro, com a cabeça não sei aonde. E eu fui visitar aquele sujeito, um rapaz naquela época, também era novo naquela época, mas era assim, mais ou menos da minha idade, uns 40 e poucos anos de idade. Quantos anos você tem, Hugo? Hein? 39? Legal mesmo? É? Tem alguém aqui que tem menos de 40? Não, desculpe. Mais de 40, entre 40 e 50. Calma. Entre 40 e... Não. Tu tem 60, rapaz. Mas, rapaz, não tem ninguém de 40. Fernando, quantos anos você tem? 35. Só tem novinho hoje aqui. Olha só. Um rapaz de 40 anos com uma expectativa maravilhosa, gerente da VASP. Imagina o cara, né? E quando eu vi aquele sujeito,
né? Eu vi aquele sujeito numa cadeira de rodas, se babando. Eu disse, meu Deus. Só me lembra aquela chamada eu acho que era Band News. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Não é verdade? É o que está dizendo aqui, ó. Toda a minha terra foi devastada. Em um instante, as minhas tendas foram destruídas. E os meus abrigos, em um momento. Ou seja, aquilo que você tem de mais de proteção, que você tem um controle. A sua tenda e a minha tenda é onde a gente tem maior número de controle, sim ou não? É, a nossa casa é onde a gente tem o controle das coisas. A nossa tenda, o nosso refúgio. É isso que, de forma figurada, o profeta está dizendo assim: em um instante minhas tendas, ou seja, aquilo que era mais, que eu tinha mais seguro na minha vida, naquilo que eu tinha que mais controle na minha vida, aquilo ali foi destruído em um instante. O meu refúgio, meu abrigo, num momento. Então, os vales, queridos, são imprevisíveis na vida da gente. Eles são imparciais. Ele não seleciona idade, cor, não seleciona condição social, não seleciona condição econômica. Como aqui o rapaz da VASP ali, não é? Então assim, eles acontecem. Eles são imparciais. Se tem alguma coisa democrática, são esses acontecimentos na nossa vida. Eles acontecem, são vales. Agora tem uma boa notícia: eles são temporários. Eles são temporários. E tem mais uma coisa que é importante eu dizer aqui. Do ponto de vista nosso, como cristão, não para uma pessoa que acha que a sua vida é fruto do acaso, do Deus, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas nós não cremos assim, na verdade, irmãos, nós não cremos assim. Nós cremos num Deus, não cremos num Deus que está no controle das nossas vidas. Quantos creem nisso? O vale é o lugar onde a gente aprende. É o lugar onde a gente cresce. Veja, Deus tem um propósito com o vale. Coloque aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos, leia para mim, pois os nossos se você olhar para a vida de Paulo, você vai olhar e dizer assim: esse sujeito gosta de vale. Porque é brincadeira, se você for ver o histórico de Paulo, por amor de Deus, açoitado, perseguido, não reconhecido, naufrágios, roubado, tantas coisas. Assim, esse homem, eu acho que ele não tem um pedigree muito bom, não é? Mas Paulo diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando aí, porque a gente vai se treinando também no sofrimento. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Já pensou se toda a carga emocional da sua vida tivesse presente o tempo todo na sua vida? Você já tinha sucumbido. Mas Deus vai trabalhando em nossa vida e nós suplantamos, e cada vez que nós vencemos o vale, nós saímos mais fortes. Nós saímos mais fortes com Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 5 a 7. Olha o que Pedro diz. Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último dia. Pedro está escrevendo para a igreja dizendo assim: olha, vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, a ansiedade está tomando conta do coração de vocês, eu sei, vocês estão vivendo um vale, eu sei que vocês estão vivendo um vale, mas deixa eu dizer uma coisa: vai chegar uma salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Portanto, vamos lá, nisso vocês exultarão em quê? Nessa chegada dessa salvação. Mas ele diz assim: ainda que agora, nesse momento, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então essa mensagem de poder, que você não vai sofrer, que você não vai ter momentos difíceis, isso é uma loucura para nós, irmãos. Nós precisamos ser realistas. Eu não gosto de sofrimento, nem estou fazendo apologia a sofrimento, nem a vale. De vez em quando eu olho assim, Deus, o vale aqui tá bom, eu estou numa planície agora, que beleza. Ou estou subindo aqui também, opa, beleza. Mas vale o tempo todo a gente tem, porque isso Deus trabalha no nosso coração, não é? É através desses momentos que Deus vai moldando a nossa fé. Versículo 6, vamos lá. O que devo fazer quando entrar no vale? Alguém está passando algum vale aqui? Qual é o seu vale, irmã Madalena? Se quiser falar. Irmã Graça. Alguém mais está passando em vale aí? Quem mais está passando em vale? Dá um sinal para falar, compartilhar, só para... Claro que a gente está no vale, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, irmãos. Não, a gente tem que entender isso. E o salmista vai ensinar a nós aqui como lidar com o vale. Davi é expert em vales. Davi é expert em vales. O versículo 4, aliás, o versículo 3, a segunda parte diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a gente precisa estar sobre a vontade de Deus. O que é guiar o outro? Por exemplo, você sabe como faz quando você vai guiar uma pessoa que tem deficiência visual? Você não pode puxar a pessoa assim. Você tem que deixar ele botar a mão no seu ombro aqui, e essa pessoa aqui vai levando aquela pessoa assim, ó. Tá, vamos dizer que eu seja o deficiente, eu tenho que botar a minha mão no ombro e ele vai me levando aqui. Mas eu vou cego, eu não sei. Eu estou confiando em quem? Eu estou confiando em quem, irmãos? No meu guia, naquele que está me guiando, aquele que está me orientando, está me levando. O que Davi está dizendo assim: este Deus é um Deus que me guia pelos caminhos certos. É pelos caminhos certos. E Ele o faz não pela minha religiosidade, não pelo que eu faço, porque eu desenvolvo dentro da igreja o que eu sou, o que eu acho que eu sou. Mas Ele faz isso por amor ao seu nome. Unicamente por amor Jesus nos guia, porque Ele é o bom pastor da nossa vida, irmão. Então a primeira coisa é relaxa. Já pensou se uma pessoa que está sendo orientada, está sendo guiada pelo um deficiente, começar aqui, não, olha, não vai sair os dois, ninguém vai sair do lugar. O que ele tem que fazer? Relaxar. Então quando estiver no vale, saiba que é Deus que te guia, é o bom pastor que vai te guiar. Relaxa. Sabe, quando você relaxa, né, diante da situação, a sua emocionalidade cria força. Agora, quanto mais você se rebate, você já viu siri em lata de querosene? Alguém já pescou siri em lata de querosene? Não? Quando lata de querosene é aquela lata, esse pessoal novo não sabe nem o que é isso. Sabe nem o que é siri, quer ver? Não sabe? A gente ia pescar siri no mar, assim na água pequena, né? E aí à noite a gente ia com um ferrinho e um lampião, porque encandeava ele ou puxar, e puxava e botava dentro da lata. Mas ele rebate, ele bate na lata,
É o tempo. Tem crente que é assim o tempo todo, irmãos. Está no vale, está se arrebatando, gastando energia à toa, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. É isso. Relaxa no Senhor, fica tranquilo. Olha, eu fui visitar uma das pessoas que mais me tocou. Eu fui visitar o esposo da Zeli, o César, e ele teve um câncer de pâncreas, né? Violento. E eu pensei que ele estivesse aflito. E ele disse: pastor, eu estou tranquilo, eu sei para onde eu vou, eu sei. Sabe, é nessa troca que você vai, se acalma o seu coração. Não adianta, quanto mais nervoso, quanto mais depressivo você ficar, e aí vem a segunda coisa, porque o salmista diz assim: mesmo quando eu andar, significa que eu vou enfrentar o vale, mas no vale eu não posso parar. A dinâmica do vale é andar. Como é o nome dele? O Davi sabia, como um expert em vales, ele sabia que ele tinha que atravessar o vale, ele não podia parar, porque cada vez que ele para, cada vez que ele não anda, ele se expõe cada vez mais ao perigo do vale. E sabe que vale na vida da gente pode nos destruir emocionalmente? E destruindo emocionalmente nos destrói espiritualmente? E Deus não quer isso. E muitas vezes o inimigo quer nos amarrar dentro do vale e prender a gente dentro do vale e dizer assim: você não vai sair desse vale. Então a dinâmica aqui é você caminhar, é levantar na segunda-feira com aquele peso, mas levanta em nome de Jesus. Confia em Deus na tua vida. Não se prostra. O diabo quer que a gente se prostre, a gente se entregue. Mas é andar no vale. Não tem como a gente, às vezes, queridos, não tem, irmão, não tem como a gente desviar do vale. Não tem como a gente pular o vale. A gente entra no vale e tem que andar no vale. Não para. Você sabe como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Aprende a andar de bicicleta assim, vai ensinar o outro, diz assim: olha para frente e mexe o pedal, não pode parar. É ou não é? Ou seja, olha para frente, não fica olhando para o chão. Se olhar para o chão, não aprende a andar de bicicleta, sim ou não? O sujeito vai perder o equilíbrio. Se ficar olhando para o chão, vai perder o equilíbrio. Então a gente vai dizer para o garoto assim: olha para frente, agora pedala. Não é assim? Daqui a pouco está andando de bicicleta. Aquela criança que fica olhando para o chão vai cair, não vai conseguir. Então a artimanha do inimigo é te deixar você no vale, é fazer com que você olhe para o vale, olhe para o problema, para a dificuldade. E sabe, você pode dizer, a dificuldade pode ser a maior possível na tua vida, mas você tem que entender que o teu Deus é maior do que essa dificuldade. Entende isso? Eu sei que é desconfortável, eu sei que é ruim, é chato, ninguém gosta de vale, é sofrimento, mas tem um propósito de Deus nisso tudo. Mas não pare, irmãos, não pare no vale, não é? Às vezes a carga é pesada, aí vem o Espírito Santo e nos assiste nas nossas fraquezas. Quando a fraqueza que Paulo está falando ali não são fraquezas de pecado, que o Espírito Santo não vai nos assistir nos nossos pecados, claro que não. Ele está falando das nossas fraquezas emocionais, nesses momentos que a gente está sucumbindo, naqueles momentos que a gente está, sabe, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu estava desesperado num momento difícil da minha vida, eu e Ana. A gente está desesperado
com o filho, aquela luta, aquele negócio, parece que não sai daquele vale, sabe? Aí você para, vai para Deus, aí você chora diante do Senhor. E quando você chora, sabe, isso aconteceu quantas vezes comigo, com a Ana também. Nesse choro vem uma força de Deus novamente e nos coloca de pé novamente para caminhar. Não há desespero. Me dá aquele versículo, ajuda aqui, Isaías. É 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, se não me engano. Em tudo eu sou perseguido, mas não destruído. Por favor, é 2 Coríntios capítulo 4. É aqui, ó. 7. Bote aí, por favor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que é o poder que a tudo excede. Provém de quem, irmãos? Provém de quem? Não é seu, é o Espírito de Deus na sua vida. É o Espírito de Deus na sua vida, para mostrar o poder de Deus, excede, provém de Deus, não de nós. Aí o que ele vai dizer? Olha, de todos os lados, esse sujeito aqui, Paulo está num vale. Vamos ver se ele está descrevendo um vale aqui, vê se não é um vale. De todos os lados somos pressionados. Imagina, você o tempo todo lá, é cacetada de cá, é cacetada de cá, é das costas, é atrás. Você já se sentiu assim em algum lugar? É difícil. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Significa que o controle da sua vida não está em você, está em Deus. Vamos lá. Somos o quê? Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Então esse sujeito, Paulo descreve um sujeito que não vale, mas ele não vai ser destruído, ele não vai se acabar, não vai sucumbir, porque que o inimigo quer. Às vezes você está tudo bem lá no seu trabalho, a empresa fecha, lhe despede, você diz assim: poxa, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou sair dessa? Não desespera, creia no Senhor, coloque-se, porque aí vem a segunda parte do vale, a segunda lição do vale. Qual é a segunda lição? A segunda lição do vale, a segunda lição do vale é exatamente a convicção da presença de Deus, pois tu estás com quem? Comigo. Você pode dizer assim, às vezes um irmão da igreja, o seu pastor pode lhe abandonar no vale. Alguém diz assim, pode dizer: o vale está muito difícil aí para a irmã Graça. Ixi, deixa a irmã Graça aí, ela se resolver com esse vale aí. Eu posso fazer isso, qualquer um de nós podemos fazer isso, mas o salmista, ele tem a garantia. Você está entendendo quem é Davi? Davi é um cara que passou 10 anos no vale. 10 anos da vida dele, ele passou no vale. Aliás, Davi era expert em vales. 10 anos Saul perseguindo Davi o tempo todo para matá-lo. Não era para destruí-lo. Não queria prender Davi, não, ele queria matar Davi. Agora imagine esse Davi. Ele sabe que a força dele não está nele. Ele sabe que Deus está com ele, pois tu estás comigo. Não deixe o inimigo roubar essa verdade do seu coração. Não deixe, porque ele vai atacar. Ele vai tirar da sua mente. Você vai cometer um sentimento de dor, um sentimento de rejeição, um sentimento que está sozinho. Não
Creia nisso, mesmo quando você não estiver ouvindo a voz de Deus, Deus está com você. Jesus disse: confie nessa palavra. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia. Sabe, e se você não está no vale, se prepara que vai cair daqui a pouco. Não seja alheio a quem está no vale. A igreja, núcleo de convivência, é para identificar aqueles que estão no vale também, viu? Viu, Wilton? Porque aqueles que estão no vale a gente precisa ajudar como igreja, dar as mãos para aquele, porque nós somos instrumento de Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos. Porque uma hora eu estou no vale, uma hora eu estou por cima, estou numa planície, e o meu irmão está no vale, mas daqui a pouco troca. Daqui a pouco troca. E a vida cristã é essa sim, é gente entrando no vale, gente saindo do vale, gente por cima, gente baixo, é o tempo todo, mas não pode perder a unidade do Espírito, o mesmo sentimento, chorar com o que se choram, se alegrar com o que se alegram. É esse o segredo da igreja de Jesus Cristo. Então, se você não está no núcleo de convivência, vá para o núcleo de convivência, porque você vai sentir falta do núcleo de convivência, sabe quando? Não quando você está na bonança da sua vida, não quando você está nessa planície maravilhosa, mas no momento que você entrar para o vale e se sentir só, você vai precisar da bênção de alguém com você, de orar com você, de chorar com você, de estar junto ali de você, lhe dando força, porque Deus usa o seu servo para abençoar. Não faça produção independente. Nós dependemos. Isso é arrogância. A pessoa que acha que vai sozinho é arrogante. Primeiro, a presença de Deus na vida da gente. E a presença de Deus se manifesta muitas vezes através do meu irmão e da minha irmã me ajudando, me abençoando. E é só no vale que a gente aprende isso. Então estou falando aqui, já que é para núcleo de convivência, vamos pensar nisso. Não se isola. É muito bom, você está aqui, vem um domingo, não tem compromisso, não tenho nada. Meu amigo, entra no vale para você ver uma coisa. Entra no vale. E eu não quero que você entre no vale, eu também não quero entrar no vale. Eu não estou fazendo apologia do vale, mas é inevitável. É inevitável. A única maneira da gente sair e não ter mais vale é quando a gente chega no céu. Aí pronto. Porque aqui tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Aqui há choro, aqui há doença, aqui há frustração, há tudo isso. O problema é o que essas coisas fazem com a gente. Se você pensar que você está alijado de tudo isso, que nada disso vai acontecer na sua vida, você está doente. O nome disso é negacionismo. É negação. Não. Anda no vale, ande, não pare no vale, continue no vale. E o que mais? Tenha na convicção no seu coração de que Ele está com você. O seu pastor pode falhar, o seu núcleo pode falhar, o seu dirigente pode falhar, mas ele não vai falhar na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quer que eu aprenda novamente aí com esse salmo com Davi? Eu aprendo também que eu preciso confiar na proteção e na direção de Deus. Olha o que diz o versículo: mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Irmãos, existe uma diferença aqui, deixa eu voltar aqui. É importante isso aqui. Medo é algo excepcional para a defesa nossa. É a mesma coisa de dor. Eu esqueci o nome de uma doença que a pessoa não sente dor. Ela não tem sensibilidade nos nervos e não sente dor. Essa pessoa morre cedo, sabe por quê?
Porque muitas vezes ela se queima, porque ela não sente dor. Porque o que te faz tirar a mão de uma chapa quente? O que te faz? É a dor. Não é isso? Tira. A pessoa que não sente dor, porque a dor é um mecanismo de defesa do corpo. O corpo está dizendo que alguma coisa está errada. A mesma coisa a alma. A alma sente dor, irmãos? Sente dor? Sente. Dor na alma. O salmista fala sobre isso. Então quando você dá a dor, é para você saber que você precisa sair daquele local, daquele momento. Então, olha o que diz o versículo aqui. Não temerei perigo algum. O medo faz parte do nosso cabedal de sentimentos, de emoções, são naturais do ser humano. Medo, culpa, raiva, tudo isso faz parte da nossa emocionalidade. O que não pode, essas emoções virarem sentimentos, ok? Virarem sentimentos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem culpa e deixa ser dominada pela culpa, essa pessoa vai definhar, vai se autodestruir. O medo vai se tornar uma fobia, vai desenvolver um quadro chamado síndrome de pânico. Mas medo é bom? É. Saudável? É. Mas você não pode deixar se dominar por nenhum deles. Está entendendo o que eu estou falando? Eu posso parafrasear a palavra de Deus e dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O medo, a raiva, pode se transformar num sentimento maligno dentro do seu coração, numa raiz de amargura, pode lhe autodestruir. Então, quando o salmista diz assim, eu não tenho medo, ele está nesse sentido, eu não temerei o perigo, significa assim, o meu locus de controle é aquilo que você coloca a sua cabeça ali, o seu pensamento, que vai lhe locus, quer dizer, o local que lhe controla. Se você deixar nos seus pensamentos ali, remoendo, os nossos pensamentos podem se tornar fortalezas do diabo. E aí o que acontece? Você vai se autodestruir. Agora, quando o nosso locus de controle sai de nós mesmos e vai para Deus, é Deus que está no controle da minha vida, é o Senhor que me guia. E aí ele vai dizer assim: eu não, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O que são as duas ferramentas do pastor da época? A vara e o cajado. Para que servia a vara? A vara é uma ferramenta de defesa, uma ferramenta de proteção. A vara, quando o animal predador se aproximava, ele pegava a vara e jogava no animal, espantava o animal com a vara. É Deus que nos protege, irmãos. É por isso que Tiago vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas precisa se sujeitar ao bom pastor que é Jesus Cristo. Quanto mais eu me sujeito a Jesus, mais esta vara me protege. Sabe que o diabo está ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar, e a gente não pode brincar com ele. Eu tenho medo de crente que subestima o inimigo. Não subestime. Ele é bem mais poderoso do que eu e você. Não brinque. Ele está pronto para lhe devorar. E às vezes lhe devora no vale. É no momento que você está mais vulnerável. É o momento que você está mais emocionalmente sem forças.
Eu me lembro que minha irmã, que eu fui visitar agora sexta-feira, a Cacá, ela teve uma perfuração do intestino. Isso lá uns 15, 20 anos atrás, né? Mais ou menos isso. E foi para o hospital de base. Ela morava no Tocantins, Porto Nacional, e veio para o hospital de base. E como médica, o cirurgião, que era o Babilaca, do hospital de base, abria ela e tirava tudo para fora, porque vazou para todos os órgãos por fora, todo aquele líquido que contaminou tudo. Então o médico disse assim: olha, só tem 10% de chance de vida. O cirurgião falou para mim. Eu disse: meu Deus trabalha com 1%. Eu falei para ele: meu Deus trabalha com 1%. 10% eu acho que dá para ele trabalhar também. E o médico ficou olhando assim para mim com aquela cara de dizer assim: não estou acreditando nisso. E abriram ela daqui para cá assim, e nem fechavam, botavam uma espécie de grampos, que todo dia tirava todos aqueles grampos, abria, pegava todos os órgãos, botava aqui, lavava tudo e jogava para dentro e fechava novamente. Isso foi por 15, não é isso, nega? 6 meses nessa luta aí. Ela não ia escapar, o médico disse que não ia escapar. E aí, queridos, é nessa luta que Deus está com a gente. E nesse momento eu estava no quartel, e eu tinha um comandante que era espírita. E ele sabia da minha história, ele sabia da minha situação. Minha irmã tinha o quê? 35 anos de idade. E ele chegou para mim e disse: Botelho, se você quiser, nós vamos lá numa sessão que os espíritos vão curar a tua. E aí, é nesse momento que o diabo vem com o seu discurso. É nesse momento que nós estamos vulneráveis emocionalmente, que nós estamos a ponto de vender a nossa alma. E quanto mais o ente querido, mais esse ente for querido nosso, mais próximo, mais a gente é tentado em negociar essas coisas. Eu agradeço, eu não podia dar a resposta que eu queria dar. Eu dei a resposta: não, comandante, muito obrigado, eu agradeço a sua gentileza, agradeço. Mas olha só, o diabo é sagaz. Não vale que ele chega com aquele papo bobo em cima de você. Vende sua alma. É quando você está lá no chão economicamente, lá perdeu tudo, e ele chega e diz assim: se você me adorar, eu faço esse negócio aqui revitalizar, eu dou uma mudança aqui. E você às vezes faz até a leitura que é bênção de Deus, e não sabe qual é o espírito que está operando. É porque, irmãos, nós estamos vulneráveis, que nós precisamos de proteção neste momento. E a vara do pastor servia para proteger a ovelha dos seus predadores. Jesus tem uma vara nas mãos e nos protege do inimigo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Agora, sabe o que precisa? Precisa a gente atender a segunda ferramenta. Qual é a segunda ferramenta? O cajado. O cajado tinha outra função. O cajado era uma espécie de bastão. Você já viu aquela que tem a argolinha assim? E naquele momento, aquele cajado servia para o pastor, com aquela argolazinha, puxar a ovelha para cá e trazer para cá e fazer aqui, direcionar a ovelha. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor, pois o seu cajado, né? Vou ler o texto aqui: a tua vara e o teu cajado me protegem. Agora, se você é uma ovelha rebelde, você não vai querer aceitar, porque tem, às vezes, quando tem uma ovelhinha rebelde, não, eu quero pular de lá, e vai se arrebentar toda. Então, quando Deus estiver te direcionando, seja maleável,
Receba aquilo que Deus está colocando, mesmo que seja desconfortável, mesmo que não seja segundo a tua vontade, mesmo que não seja segundo os teus pensamentos, mas é o melhor caminho quando nós estamos debaixo do cajado e da vara do Senhor, porque nós estamos protegidos, guardados por Ele. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então no vale, o que nós precisamos, irmãos, é a orientação do pastor. E quem é esse pastor? Jesus Cristo. E Ele tem nas mãos o quê? A vara para nos proteger e o cajado para nos guiar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Então eu não sei quando você vai passar no vale, se você está passando no vale, mas você aprendeu nesta noite aqui, e vai aprender nos núcleos, aprofundar. Você precisa, em primeiro lugar, você precisa não parar no vale. Não pare. Atravesse o vale. Não existe mágica para o vale, irmãos. Não existe. O diabo pode dizer assim: olha, eu vou te libertar disso aqui, vai ser. Você vai passar pelo vale? Passe. Porque você sabe que está aprendendo alguma coisa do Senhor. Deus vai lhe ensinar. Segunda, tenha sempre a convicção de que Ele está contigo. E terceiro, Ele tem a vara e o cajado para te proteger. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Hélida, eu gostei muito daquele que diz assim: pois a tua palavra é pura, escudo para aqueles que em ti creem, né? Vamos cantar esse corinho? E aí depois a gente ora por você. Nos núcleos de convivência nós vamos aprofundar durante toda a semana amanhã vamos ter a reunião com os dirigentes pelo Zoom, tá certo? Normalmente vamos debater novamente, e aí depois nós vamos para os núcleos compartilhar. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas não há doenças que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia. Aleluia. O salmista Davi começa o salmo dizendo que o Senhor é o meu pastor. Sabe,
Jesus é o pastor da igreja, mas Ele é pastor de cada um de nós. E é neste momento que a gente precisa falar com Ele. Não sei como é que está. Olha só, às vezes o vale não é somente... Às vezes tem pessoas, como a irmã Madalena está colocando aqui, a doença que ela está enfrentando, é o vale... Estava. Amém, já passou o vale. Mas tem pessoas que estão... O vale da doença é físico. Nos afeta emocionalmente, nos afeta espiritualmente. Às vezes, o vale é no lado das nossas emoções. Uma depressão, uma ansiedade, uma frustração, uma fobia, aquela vontade de... aquela agonia no coração, aquela inquietude da alma. São vales. Mas também existem vales espirituais. E o vale espiritual é o pior que tem, que é o vale do pecado. É o vale de Acor, lá de Acã. Lembra quando eu comecei? Vale de Acor. Por que Acã foi apedrejado? Porque desobedeceu a Deus. E a maior desgraça, o maior vale na minha vida e na sua vida é o vale do pecado. E a gente precisa ter muito cuidado para não cair nesse vale do pecado. E quando eu falo vale do pecado, eu não falo somente o vale de comportamentos inadequados para o pecado. Eu falo o vale quando não tem mais aquele calor na sua alma, quando o seu espírito está esfriado, congelado. A gente está assim como a igreja de Laodiceia. A gente não sabe nem o que é, se está quente ou está frio. Sabe? Essa é o estado mais perigoso do espírito da alma. É quando a gente está nesse, entendeu? Anestesiado. Paulo fala assim, com a consciência cauterizada. O que é cauterizar? Não sei se você sabe o que é cauterizar. Cauterizar, isso a gente aprende muito com um dentista. Quando começa a sangrar com o negócio, ele vai lá e cauteriza, vai lá e queima um pouquinho e cauteriza ali, fica insensível. Se você está assim, é hora de sair desse vale, porque esse vale é perigoso. É muito perigoso. Porque esse vale não vai ser só uma questão aqui, porque qualquer outro vale, irmãos, vamos ser realistas. Um vale que eu passar aqui, por exemplo, eu estou aqui muito bem, né? Eu estou aqui muito bem. Aí sou diagnosticado com uma doença que eu sei que vou, como o tio César estava ali, muito bem, correndo no parque ali comigo. Ali a gente se encontrava no parque. E do nada, não foi isso, dele? Do nada. Entendeu? Aí é um vale, mas esse vale não tira. Esse vale aí não tira a salvação. Mas o vale do pecado arrebenta a gente espiritualmente, porque pode ser que você não tenha doença física nenhuma, você não tenha nada emocionalmente, mas o vale do pecado vai lhe impedir de entrar na graça de Deus. Desculpe falar assim, mas a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então eu queria primeiro orar. Se alguém está dessa forma, que ore agora. Como é que eu posso sair desse vale do pecado? É fácil. Esse é o mais fácil que tem. Sabe como é que é? Tem o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O vale emocional é mais difícil, porque aí essa técnica aqui, a terapia que a palavra de Deus nos deu aqui hoje à noite, eu tenho que acompanhar, eu tenho que trabalhar. Mas o vale do pecado, ele já tem como sair, tá? Já tem como sair. É só clamar pelo sangue de Jesus, arrepender dos vossos, confessar os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nossas injustiças. E eu não estou falando de pessoas não crentes, eu estou falando de crentes que estão calejados pelo pecado, que estão anestesiados, que estão cauterizados pelo pecado. Vamos fazer uma oração nesse sentido. Cada um se apresente ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável neste momento. E depois eu vou fazer uma segunda oração para aqueles que estão lutando no vale da emocionalidade, pelos esses vales que acontecem. Nós vamos falar de alguns vales no próximo domingo. Nós vamos falar do vale da inquietude da alma. Nós vamos falar do medo do futuro.
tá certo? Nós vamos falar do vale da ansiedade, o vale da amargura. Nós vamos falar de outros vales e vamos mostrar na palavra de Deus como nós podemos suplantar esses vales. Eu sei que muitas vezes até uma ajuda profissional é importante, mas mais do que isso, a gente precisa ter uma luz de Deus no nosso coração. A gente precisa ter claridade na alma, irmãos. Lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra. Amém, queridos? Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante desses vales, vale do pecado, Senhor. Se há algum pecado em nossas vidas, Senhor, que nos estamos acostumando, que estamos, Senhor, sendo cauterizados, estamos nos tornando insensíveis, Senhor. Nem somos frios, nem somos quentes, Senhor, somos mornos. Ó Deus, que Tu possa nos perdoar deste pecado, Tu possa nos limpar o coração, Tu possa, Senhor, limpar a nossa alma, o nosso espírito, trazer vida para o nosso espírito, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, inunde a nosso coração dessa forma. Ó Deus, que a gente volte a ter a alegria do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Não retira o Teu Espírito de nós, Senhor. Fica com cada um, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus.